Graça e a paz. Meu nome é Betânia, sou casada há 25 anos, o nome do meu esposo é José Aureliano, tenho um filho de 23 anos e o tema que eu vou ministrar é sobre fé. Oremos. Pai, Senhor, Deus, eu te peço que o Espírito Santo venha me guiar através da tua palavra, Senhor. E que quando eu abrir a boca, Senhor, que seja o teu Espírito Santo falando através de mim. Amém. Eu vou ler aqui em Hebreus, abra a Bíblia em Hebreus 11, capítulo 1. Todos já abriram? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa palavra é uma palavra muito abençoada, que eu já passei por uma situação referente à fé. Vou ler também um capítulo aqui. Conhecereis a verdade em João 32. Capítulo 1. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade me libertou, porque eu já tinha um certo conhecimento, porque eu nasci num lar cristão. Desde criança que eu já cresci ouvindo a palavra, né? Esse conhecimento dessa verdade, que é a palavra do Senhor. Então, vou contar um testemunho da minha vida, que quando eu tinha 31 anos de idade, eu sentia muitas dores de cabeça e chegou um dia, eu fui comprar um travesseiro. E quando eu cheguei nessa loja, um irmão, era até um irmão, ele disse: irmã, você cuide de tratar dessa dor de cabeça, porque minha cunhada teve umas dores de cabeça, como você está sentindo. Então, quando ela veio descobrir, já foi quando ela morreu através de um aneurisma cerebral. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sentindo essas dores de cabeça, fui para a médica. Aí ele disse: não tenha medo não. Eu disse: não tenho medo não. Aí fui para a médica. Quando cheguei na médica, ela deu um diagnóstico errado, dizendo que eu tinha uma enxaqueca, e ficou tratando como se fosse enxaqueca, e sendo que eu tinha um aneurisma ali no meu cérebro, né? Então, quando foi com um ano, eu estava tomando banho, quando eu senti a luz se apagando. Então, quando eu senti aquela luz, eu só fiz dizer assim: Zé, só deu tempo de eu dizer assim, Zé, que é o nome do meu esposo. Eu ia dizer assim: eu estou vendo a luz fechando. Mas não deu tempo, aí eu desmaiei. Quando eu desmaiei, ele foi verificar o meu pulso. Não, estava muito fraquinho, e ele pensou que eu tinha morrido. Então, ele ficou desesperado, começou a gritar. Minha mãe chamou a minha mãe, o meu pai, para me tirar do banheiro. Então, a minha mãe veio e começou a fazer um clamor no quintal. E o meu cunhado, sem entender, ficou: eita, que essa mulher parece que tá doida. Porque ele não entende, ele não tem o conhecimento da palavra, ele não é cristão, ainda não. Aí ficou julgando, né, assim, aquela atitude da minha mãe, que foi uma atitude correta como cristão. Clamar ao Senhor para que eu retornasse, porque eu fiquei muito tempo desacordada. Dali fui levada para o hospital. Lá a médica continuou a dar um diagnóstico como uma enxaqueca. Aí no outro dia, o meu marido veio para casa, porque ela disse que era enxaqueca. Como eu já vinha sentindo muitas fortes dores de cabeça, ele achava que era enxaqueca. Aí contou o relato para a médica. Então, a médica foi e deu esse diagnóstico, que era enxaqueca, fez só um exame de sangue. E no outro dia, ele veio para casa e me deixou lá à noite. Aí, quando foi no outro dia, ele disse: Dona Maria, vá lá ver se a Betânia está de alta. Minha mãe chegou lá, eu não estava bem. Aí ela disse:
Eu perdi a visão no momento que eu desmaiei. Eu acordei, mas não, a minha visão tinha perdido por causa da hemorragia. Então eu fiquei lá, né? Aí ela veio no outro dia e falou comigo. Eu não lembro dessa parte. Falou comigo e eu respondia, mas não falava, só me queixava que sentia muitas dores de cabeça. Aí a médica disse, olha, o exame que a gente fez está aqui, não acusou nada, então ela está de alta. A minha mãe olhou para mim, foi com uma pessoa que não era da família, aí a pessoa disse assim, que já foi o Espírito Santo usando aquele homem. Não era cristão, aí disse, Dona Maria, a Betânia não está bem não, vamos tirar ela desse hospital e vamos levar ela para a Santa Casa. Aí, assim fez, a transferência no carro desse conhecido. Chegando lá na Santa Casa, eu fui para a consulta, né? Quando eu cheguei lá, o médico encaminhou direto para a UTI. Ainda eu não estava enxergando com os aparelhos, um aparelho no nariz, mas Deus é tão bom que eu sentia muita dor, não podia nem respirar com aquele aparelho no nariz. Aí o meu marido foi e pediu à enfermeira para tirar aquele aparelho do nariz. E já foi Deus, porque eu estava aqui e não aguentava. Mas eu não enxergava ainda. Fiquei na UTI durante a medicação, aí foi que voltou a visão. Então, voltou a visão e eu fiquei na UTI durante 15 dias. E nesses 15 dias, por incrível que pareça, porque a fé remove montanha, como diz a palavra, né? A gente andamos por vista, a gente andamos por fé, não pelo que a gente vê. A palavra de Deus relata isso. Então, naquela UTI, em momento nenhum eu me via ali. Eu me via fora da UTI. Aí as médicas que vinham tirar plantão, aí diziam assim, você está fazendo o que aqui? Eu disse, eu estou aqui. Ela disse, mulher, você está bem, porque eu já tinha tornado, e naquela UTI só eu que estava consciente, todos estavam inconscientes. Aí ela disse, mulher, eu vou falar com o seu médico para lhe tirar. Eu digo, fale, mulher, porque eu não estou dormindo. À noite era aquele barulhinho dos equipamentos, e eu não dormia bem. Aí no outro dia, ela falava. Aí quando o meu médico chegava, que era o especialista, né, o neuro, aí dizia assim, aí ela dizia, olha, a Betânia está bem, porque todo mundo entubado, e só eu ali, consciente, né? Aí ele dizia, não, você não vai sair daqui não, o que você teve foi grave, você vai ficar aqui, você só vai sair daqui para o centro cirúrgico. Aí eu fiz um exame, aí diagnosticou um derrame, aí ele disse, agora a gente vai fazer outro exame para detectar a causa desse derrame. Aí eu fiz um exame específico, aí acusou que foi um aneurisma cerebral, que foi a causa daquele derrame. Aí ele disse, olha, agora a gente vamos fazer a cirurgia, chama a família para assinar o termo. Aí os meus pais vieram, aí quando ele explicou que tinha que assinar aquele termo, o meu esposo disse, olha, doutor, eu conheço um método que é menos invasivo. Aqui faz esse procedimento. Aí ele disse, não fazemos. Agora faz no usineiro. Vou lhe dar o nome do médico e você procura esse médico, que é até doutor Ângelo Bonfim. Aí ele foi, procurou o médico. Aí durante o decorrer daqueles 15 dias, eu fiquei até a transferência. Aí fui para o hospital usineiro e lá eu fiz o procedimento. Com 2 dias depois, eu saí, já vim para casa, né? Ainda estava sentindo dores de cabeça. Aí o médico disse, o meu marido disse, o senhor vai dar alta a minha esposa, ela ainda está sentindo dor. Aí ele disse, vou, porque ela já passou muito tempo na UTI, ela corre mais risco aqui no hospital do que em casa. E é normal, porque essa dor de cabeça, ela vai sentir até criar uma crosta, como se fosse um revestimento, porque eu fui colocada, eu tenho 9 micromolas no cérebro, então ele disse, enquanto não revestisse aquela parte que é metálica, eu ia
era normal sentir dores de cabeça. Aí voltei para casa. Quando eu voltei para casa, e fiquei ainda sentindo forte dores de cabeça. Depois fui para a revisão. Quando eu cheguei na revisão, aí o médico, eu falei, né, que eu tinha um salão e se eu podia já trabalhar. Ele disse, olha, só um mês. Você com um mês já pode. Aí, pronto, com um mês eu voltei a trabalhar. Porém, com um mês, eu ainda sentia fortes dores de cabeça, sintomas como se eu não sentisse as minhas pernas. Era como se eu fosse desmaiar, sentia uns reflexos como se estivesse perdendo a vista, como se fosse desmaiar. Aí voltava para o médico, todo mês eu estava no médico. Aí o médico aumentava. Você tomou a medicação? Eu tomei um mês que o senhor mandou. Vou mudar. Aí aumentava a dosagem. Eu sei que a última dosagem que ele passou para mim foi 600 miligramas. De 200 foi para 300, de 300 para 600. E eu não aceitava aquela situação, porque eu ia para o salão e só vivia com dor. Aí fechava o salão, porque eu não tinha capacidade. Estava arrumando o cabelo, de repente sentia aquela forte dor de cabeça, eu baixava o salão, fechava e ia para casa. Aí eu disse, meu Deus, eu não aceito isso não. Aí quando foi um determinado dia, eu disse, eu não sou dependente de medicação. Em nome de Jesus, eu vou, em nome de Jesus, parar essa medicação. Aí eu tomava, fora essa medicação, que era 600 miligramas, eu tomava à noite, como se fosse um coquetel. Eu tomava toda noite, fora esse que era durante o dia, 2 vezes, que era um anticonvulsível. Então, nesse dia eu determinei não ser mais dependente daquela medicação. Aí eu disse, eu não vou tomar. Amém. Glória a Deus.